Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. A religião diz: venham para a igreja, venham buscar o Espírito Santo. Hoje será o domingo da busca do Espírito Santo. Buscar o que mesmo? Como você pode buscar algo que já está em você? Já faz parte da sua vida. Você só tem vida porque o Espírito de Deus está em você. É Ele que convence você, é Ele que coloca a compaixão, o amor sobre você, no seu entendimento. Você só pode amar o seu próximo pelo Espírito de Deus. Você só pode ter compaixão pelo próximo pelo Espírito de Deus. É mais um engano terrível da religião, que usa isso para o quê? Para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas, para dizer às pessoas que elas são dependentes da oração de um pastor, de um padre, de um bispo, de um religioso. Mas isso cai por terra quando nós lemos apenas um versículo. Veja o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios é aquele povo que não tem lei. Gentios antes eram considerados como estrangeiros, como forasteiros. Gentios não foi dado o direito de participar da Páscoa judaica, Êxodo capítulo 12. Gentios não faziam parte dos que estavam no caminho para ser evangelizado por Jesus de Nazaré. Afinal de contas, ele disse aos discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, não vão pelos caminhos dos gentios nem dos samaritanos, porque eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Então o povo gentil, antes de Jesus vir, nunca teve participação da comunidade de Israel. Eram estrangeiros e não havia Deus no mundo para eles, para o povo gentil, para, no caso, nós que somos gentios. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados. Então, é uma ignorância, é uma falta de sabedoria buscar justificativas, buscar práticas em rituais antes da cruz. Ah, mas Jesus de Nazaré fez. Lógico que ele fez, ele era judeu e ele veio para cumprir a lei de Moisés. Lucas capítulo 22, mas ele participou da Páscoa judaica, que a religião diz que é Santa Ceia. Ele participou da Páscoa judaica porque os 13 que estavam em torno daquela mesa eram judeus. E eles participaram da Páscoa judaica. A religião quer fazer a mesma coisa, levando os gentios a praticarem isso. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados. Então, nós fomos abençoados no Cristo ressuscitado. Nós fomos abençoados através da palavra que Paulo recebeu no terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos abençoados. Então nós temos que viver o Cristo Jesus, o ressuscitado, o espiritual. Nós fazemos parte, nós somos o povo da fé. Veja, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé, não por obras, o Espírito prometido. Então não há como um gentio, que é um eleito de Deus, um filho de Deus no Espírito, falar assim: eu tenho que buscar o Espírito Santo. Você não tem que buscar nada, ele já está em você. Você é um eleito de Deus, apenas você não sabe. Apenas não foi ainda mostrado para você, porque ninguém consegue ensinar ninguém. Mas a gente consegue mostrar na palavra onde está escrito que a pessoa, que o gentio é um eleito de Deus. Que nós, pela fé, nós somos filhos e eleitos de Deus. Nós fomos escolhidos há muito tempo atrás, pela promessa que Deus fez a quem? A Abraão. Então não caia nesse conto do vigário de dizer você tem que buscar o Espírito Santo. Não caia nisso, porque você já é morada dele, você já é o edifício de Deus. Ainda mais depois do ano 70, que Deus julgou Israel e estabeleceu a Jerusalém espiritual. Eu vou te mostrar, durante esse vídeo, passagens que dizem que nós, gentios, nós somos
filhos e eleitos de Deus por fé. Nós somos abençoados, nós somos agraciados pelas bênçãos de Deus pela fé e não por obra. O que fazem nas chamadas igrejas, os que os religiosos, os pregadores fazem, é aplicar o engano, a mentira, a fraude sobre o povo gentil, que já é abençoado, que estão por aí sofrendo, estão por aí vivendo uma vida de escravidão. Por quê? Porque seguem a homens tolos, a homens maus, a homens enganadores, só porque usam anéis, só porque têm diplomas, acham que são doutores, acham que são mestres. Não são nada, são cegos. São guias cegos. E quem segue esses guias cegos cai no buraco como eles caem. É uma confusão. O que tem por aí são CNPJs. São denominações, não são igrejas. Porque igrejas são vidas, são o espírito dos eleitos quando estão reunidos em torno da sã doutrina. Então vamos ler novamente esse versículo, Gálatas 3, capítulo 14, capítulo 3, versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, não do Cristo, do Jesus de Nazaré, não do judeu que veio envolvido num véu para ser oferecido como sacrifício, como libação para resgatar os que estavam numa maldição. Nós não estamos, nós vivemos o Cristo ressuscitado, nós vivemos o Cristo espiritual, porque afinal o Senhor é o Espírito, o Senhor não é carne. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o tema deste vídeo é por fé e não por buscar que temos o Espírito Santo. Vamos dar continuidade, fazendo leituras de outros versículos, ainda deste capítulo, para entendermos como somos abençoados por fé e não por obras. Paulo, mesmo disse aos Gálatas, e nós estamos continuando no capítulo, versículo do 7 ao 9, versículo do 6 ao 9, ele disse assim aos Gálatas: da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Abraão não fez obra, Abraão creu, Abraão teve fé, Abraão acreditou no inexistente. Da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Então não adianta você falar que você deu seu carro numa fogueira bamba, não adianta que você falar que você deu todo o seu salário como sacrifício, como holocausto, não adianta você falar que todo mês você tira 10, 20% do seu dinheiro para dar dízimo a esses cães, porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, que isso daí você não está fazendo nada para agradar a Deus. Você está agradando ao seu mestre, ao seu líder, você está agradando a um homem, a um religioso, porque os filhos e os herdeiros de Deus são povo da fé. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Por isso que Jesus disse aos judeus nos dias de sua carne: vocês dizem ser filho de Abraão, porém vocês querem me matar. Na verdade, o pai de vocês é o quê? É o diabo. O que era o diabo? As leis de Moisés, que escravizava, que matava, que aprisionava. O pai deles era a lei de Moisés, porque eles acreditavam, eles confiavam nas leis de Moisés para ser justos perante Deus. Versículo 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos. Veja, antes da lei, 430 anos antes da lei, Deus fez as promessas a Abraão. Aí passou 430, veio a lei de Moisés, depois de muitos anos, fez um arco e as bênçãos, a promessa de Deus alcançou os gentios, que foram depois da cruz, depois do ano 70, depois do juízo de Deus. Os gentios foram agraciados pela salvação, pela justificação, pela santificação do Espírito. Promessas feitas a Abraão. As Escrituras previram esse tempo
em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas, ou seja, ele anunciou o evangelho, as boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Ou seja, volta a dizer, as pessoas, os gentios que não fazem parte, que não são judeus, eles foram agraciados, eles foram abençoados pela fé de Abraão, pela promessa que o Pai dos Espíritos fez a Abraão, há muitos anos atrás. 9. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Mas aí a religião diz assim, não, mas você tem que fazer igual o Tiago falou. Tiago disse que a fé sem obras ela é morta. Lógico que Tiago falou aquilo. Afinal de contas, Tiago ele pregava o evangelho da circuncisão. Tiago, João, Pedro, Tiago, João, eles pregavam o evangelho da circuncisão, as boas novas aos judeus, para eles abandonarem as leis de Moisés, para eles abandonarem o legalismo e se converterem à graça de Deus. Com base no quê? Baseado no quê? Nos ensinamentos que eles receberam de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Jesus de Nazaré nos dias de sua carne era um judeu que veio para cumprir as leis de Moisés. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo recebeu do Cristo ressuscitado no terceiro céu. E a sã doutrina recebida por Paulo, ele trouxe a quem? A nós, povo gentil. Ele deu a nós. Então nós que somos gentios, que somos o povo da fé, não temos que praticar obra nenhuma. Nós temos que praticar, viver de fé em fé. De fé em fé. Nada nos faltará. A partir do momento que você começa a confessar, que você começa a viver a fé genuína, você começa a reinar em vida. Você já não é mais escravo de homem nenhum. Você já não fica sob a tutela de nenhum religioso. Você não depende mais da mão de nenhum religioso sobre a sua cabeça para que você venha a ser abençoado. Você não precisa mais frequentar esses templos achando que Deus está lá, porque Deus não está. O Espírito de Deus, o Espírito prometido, já está dentro de você, já faz parte do seu dia a dia, já faz parte da plenitude da sua vida. Afinal de contas, é o teu Espírito a morada do Deus vivo, a morada do Criador de todas as coisas. É Ele que te ensina, é Ele que te conduz. Olha que interessante que Paulo também disse em Romanos, ele disse aos Romanos, do capítulo 9, versículo do 30 ao 33. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Veja, esse vídeo curto, longo, médio, esse vídeo que eu estou fazendo trata exclusivamente da fé. Trata exclusivamente como gentios que somos nós, fomos agraciados por fé. Não adianta você achar que você vai dar o seu tudo, é um sacrifício, eu estou fazendo isso que eu estou demonstrando a minha fé. Não, você não está demonstrando a sua fé, você está vivendo como um judeu. A religião, o teu pastor está te ensinando a viver como um judeu, a praticar uma obra. Só que nós vamos ler aqui abaixo que os das obras nunca agradaram a Deus. Não agradam e nunca agradaram a Deus. Porque quando você faz uma obra, você tropeça na pedra de tropeço, que é o Cristo ressuscitado. Então não caia nesse conto do vigário, não caia nessa armadilha, nessa cilada da religião. Não adianta você achar que você está praticando uma obra que você está agradando a Deus. Não está. Veja, Romanos 9, vamos continuar, ler do versículo 30 ao 33. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. 31. Já o povo de Israel, os judeus, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Olha que interessante. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Eu vou aqui dizer rapidinho. Batismo, lei da purificação. Comer pão e beber suco, uma representação da Páscoa judaica, da
Êxodo capítulo, lei também, lei do Senhor. Apresentar a criança, lei de Moisés. Consagrar com óleo na cabeça, lei de Moisés. Subir monte, lei de Moisés. Vigília, lei de Moisés. E são inúmeros, são 613 itens as leis. 613 itens. Não é 6, não é 13. São 613 itens, são muitos itens. Eu falei aqui 2, 3, 4, porque esses é o que é interessante para a religião, porque em cima desses é onde eles escravizam as pessoas. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de tornar justo, nunca teve sucesso. 32. Por que não? Paulo aqui está perguntando por que os judeus não tiveram, porque as leis estavam ali, eles deveriam cumprir as leis, eles deveriam praticar as obras. E fala, por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. 33. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Aqui está a prova que você tem que usar a sua fé. Você tem que crer. Ah, mas eu estou com um parente que está entubado há 19 dias. Creia somente. Pai, o Senhor conhece ele antes de mim. O Senhor conhece ele antes da fundação dos tempos. Seja feita na vida dele, desse meu parente, a tua vontade. Esquece. Vira as costas e viva a sua vida. A providência virá do Deus Espírito. A providência virá do Senhor, que é o Espírito. O milagre virá do Deus invisível. É aí que virá o milagre. A cura, se houver, se for da vontade do Pai, acontecerá. Não adianta você buscar um balabachúria, não adianta você buscar uma feitiçaria, não adianta você fazer promessa, não adianta nada disso. Porque isso são obras, você está querendo buscar a Deus, agradar a Deus, você está querendo um milagre para aquela pessoa através de obras. Ninguém nunca foi justificado por obras. Creia somente, o viver por fé é assim. Você quer visitar, visita, mas você fala porque a sua palavra tem poder, afinal de contas, o Deus Espírito, ele faz morada no seu espírito. Creia somente. Meu Deus, meu Pai, seja feito a tua vontade na vida desse parente meu, dessa pessoa. Pronto, acabou, vira as costas e vai embora, vai trabalhar, vai viver sua vida. Não foi pela sua palavra, não. A obra ali está sendo feita porque Deus conhece, Deus sabe todas as coisas a respeito daquela pessoa, antes mesmo dela existir. Veja, Romanos, o viver por fé é isso. Veja, vamos ver se eu vou achar aqui, Salmos. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Olha que maravilhoso. Deixa eu pôr esse versículo na Nova Almeida atualizada. 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, isso é o viver por fé, isso é o acreditar, que a partir do momento que você tem isso na sua mente, você vive isso, então, em vão é você ficar gritando numa praça, numa sinagoga, ó Deus, faz o milagre e fazer corrente. Em vão é. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Deus conhece aquela pessoa que você tanto ama, que está enfermo, antes mesmo da fundação do tempo. Aquela pessoa é um eleito, aquela pessoa é um filho de Deus. Amém. Todas as coisas de boas, de melhores serão feitas àquela pessoa. Mas você tem que viver por fé. A pessoa tem que ter fé, a pessoa tem que viver por fé também. Não adianta, se você for buscar nas feitiçarias, se você for buscar nas mãos dos religiosos, infelizmente você está dizendo que pelaquela obra, Deus vai fazer uma obra na pessoa. E ele não vai fazer. Porque os judeus que buscaram
ser justo por obras, não conseguiram. Então, a partir do momento, já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, de se tornar justo, nunca teve sucesso. Então, se você for praticar alguma obra para aquela pessoa ser curada, você está sendo a mesma coisa do povo de Israel. Você está querendo ser justificado para Deus por meio de uma obra e você não vai conseguir. Creia, só agradeça a Deus. Senhor, obrigado, que eu já sei que a obra perfeita já foi feita, tanto na minha vida quanto na vida desse meu ente querido. Que seja feita a sua vontade. Vira as suas costas, segue sua vida. Dali a minutos é só esperar a alegria, a ligação. Fulano está de alta, pode me buscar. Ou fulano foi para a glória. Amém. Foi feita a vontade do Pai. Isso é viver por fé, não viver por obras. Então, meu amado, para encerrar esse vídeo, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, como o tema deste vídeo é por fé e não por buscar que temos o Espírito Santo. Amém? Então, diferente de você ficar buscando, não. Ele já está aí com você. Aprenda a viver no Espírito. Aprenda a adorá-lo, a agradecer. Diga, Senhor, o Senhor está comigo, lavando uma louça, tomando banho, fazendo uma caminhada, praticando esporte, dançando um forró. Você está, o Espírito de Deus está em você. Cristo nos chamou à liberdade. Não seja escravo das leis mosaicas. Não seja escravo de homem nenhum. Amém? Então, espero que essa mensagem tenha sido útil a você. Se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.